Muito bem-vindes ao primeiro vídeo da página de 2021, depois de tanto tempo que eu parei sem gravar. Então hoje a gente vai falar sobre compostagem, que é um tema inclusive que está muito ligado à permacultura, à bioconstrução e toda essa busca que eu venho tentando trazer aqui com vocês. Então, para falar de compostagem, eu queria primeiro fazer uma relação que eu gosto bastante para a gente entender sobre a natureza e o ser humano. Então, entendendo como que funciona primeiro, o que é a Terra, né? Quais são as camadas da Terra e o que vem a ser um composto orgânico, o que vem a ser biodegradação, o que é esse nome biodegradável, meu Deus? Vamos entender primeiro que nosso solo ele tem diversas camadas, né? E uma dessas camadas, a última camada e a camada que a gente mais tem acesso, é na verdade o resultado de animais, seres vivos, plantas, frutas que caem no solo e sofrem o seu processo natural de decomposição e são transformados nessa matéria orgânica que seria a terra mais escura. É uma camada que a gente pode chamar de humus, é uma camada mais escura de terra, rica em nutrientes, completamente diferente daquela terra que a gente usa para bioconstrução, que é uma terra mais profunda, uma terra mais argilosa. Então, quando a gente fala do humus, a gente está falando dessa terra mais superficial, que é a terra que dá origem aos micro-organismos, onde trabalham as minhocas, onde trabalham os seres da terra e aonde nascem as primeiras vegetações, né, as gramíneas, as árvores, e que posteriormente essas árvores vão nos dar fruto. Vamos pensar então na terra como um ciclo, em que a partir da terra eu tenho um broto de uma árvore, de uma espécie. Essa espécie vai me gerar frutos, vai me gerar alimentos, vai me gerar vegetais, legumes, e a partir daí eu vou colher esses legumes, eu vou me nutrir e gerar um certo lixo, né? Assim que acontece com os nossos alimentos, a gente muitas vezes joga fora cascas, talos de alguns vegetais, a própria casca de bananas, casca de ovos, o próprio filtro do café e alguns materiais que podem ser biodegradáveis. O que é biodegradação? É todo o processo que envolve uma matéria orgânica que está tendo seu ciclo de morte, entre aspas, do corpo físico e trazendo de volta todos esses nutrientes para a terra. Isso acontece com a folha quando ela cai da árvore, isso acontece com uma fruta que a gente deixa apodrecer, isso acontece com o nosso corpo quando a gente morre, né? Ele começa a se decompor por bactérias e essas bactérias vão trazer esse nutriente para a terra novamente. Então, quando você está fazendo de repente uma caminhada em um lugar com muita vegetação, ou você que gosta de fazer uma trilha, esse caminho que você está percorrendo, de repente você vê folhas caídas no chão, aí você olha para cima, tem uma árvore que deixou essas folhas caírem, e ali ela está meio misturado com umidade, com musgos, com terra, aquilo tudo ali nada mais é do que o processo de decomposição daquela folha que caiu da árvore e que está sofrendo um processo de biodegradação, um trabalho de micro-organismos que estão ajudando essa matéria que agora está morta a retornar os nutrientes para o solo. Esse nutriente, quando retornar para o solo, vai servir de alimento para a árvore novamente. A árvore vai se nutrir, vai gerar mais folhas. Essas folhas vão ter o seu ciclo finalizado, vão cair novamente e vão novamente se decompor e se transformar em nutrientes. Então a gente tem que entender, sempre que a gente for falar de ciclo orgânico, de que tudo é cíclico na natureza. E tudo que vem da natureza pode voltar de forma saudável para a natureza. E aí é que a gente vê a divindade, a perfeição acontecer. Na medida em que um ser morre, ele dá origem a outra vida. Então a ideia de compostagem é justamente a gente conseguir destinar esse resíduo gerado, esses restos de alimento que a gente deixou de consumir, ou então que a gente não consome, como casca de ovo, por exemplo, reinseri-los no meio ambiente, né? Ao invés de jogar em aterros, ao invés de gerar um acúmulo de nutrientes no ambiente inapropriado, e transformar novamente em nutrientes para o solo, para a terra. Então o que nutriu a terra me nutre, o que eu não preciso mais eu devolvo para a terra. E depois ela vai me devolver em alimento, depois eu vou devolver para a terra, e isso a gente começa a entender. Que toda a vida no meio natural é um ciclo.
e que o ser humano muitas vezes se afastou por não prestar atenção em como a natureza funciona. E aí que, graças a Deus, hoje a gente está tendo aí diversas iniciativas que estão trazendo à tona o tema da compostagem. Nada mais é do que a gente pegar esses alimentos e conseguir transformá-los novamente de uma maneira acelerada em nutrientes para o solo. Existem hoje diversas formas da gente compostar um alimento. Entre elas, a mais famosa são os minhocários, né? Minhocários domésticos ou então minhocários de alvenaria construídos em alguns terrenos. Mas eu vou falar primeiro sobre o minhocário doméstico, que são esses que provavelmente você já viu, que consiste em 3 caixas, né, de 3 andares normalmente, podendo ter mais ou menos, em que no primeiro andar a gente tem o despejo de todo o material orgânico que a gente não pode usar. Então, casca de ovo, restos de alguns alimentos, até sachês de chá, o filtro de café, né, também pode ser inserido nessa composteira. Essa composteira já existe um humus inicial, né, uma terra dessas que a gente falou no começo, uma terra orgânica, e a gente acrescenta minhoca. O que as minhocas vão fazer? Vão se alimentar desses resíduos vegetais que a gente colocou no primeiro andar dessa composteira e no processo digestivo das minhocas vão transformar esses alimentos em humus. Então a minhoca nada mais é do que um acelerador desse processo de decomposição da matéria orgânica, para que posteriormente, junto ao trabalho das minhocas, os micro-organismos consigam trabalhar devolvendo esses nutrientes para o ciclo natural. O interessante dessas composteiras domésticas é que elas geram um chorume, né? Mas é um chorume não daquele que a gente está acostumado a ver nos lixões, né? No fundo do lixo, aquele cheiro horrível. É um chorume altamente nutritivo. Você não pode nem usar diretamente ele sem diluir em água nas plantas, porque é realmente um material muito nutritivo, né? Então esse minhocário ele pode gerar 2 produtos que são muito importantes para a plantação, que é o próprio humus, né, gerado pelas minhocas, e o chorume. Então essa é uma das maneiras e mais usuais que eu tenho visto aí, que tem se propagado pelo Brasil, pelo mundo, de uma maneira de você na sua casa fazer o seu processo de compostagem. Bom, e se você de repente não tem espaço para ter um minhocário ou então uma composteira doméstica, né, até por uma questão estética, muitas vezes você se incomoda, né, você mora em um apartamento, vai receber pessoas, não quer que vejam ali esse elemento trabalhando, tem surgido iniciativas, principalmente em cidades grandes, que visam reduzir essa quantidade de lixo nos aterros sanitários, né? E então trabalham buscando o resíduo orgânico separado nas residências. Então é isso, né? Estou aqui iniciando hoje o assunto sobre compostagem, pretendo falar um pouco mais, quem sabe introduzir uma live aqui com o pessoal do Plante Sua Comida para a gente falar sobre esse projeto, que eu também estou fazendo parte aí como parceiro deles. Então, espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Deixem aqui as dúvidas, quem quiser me chamar no direct também para propor algum feedback, algum tema que acha interessante da gente falar, estou disposto a diálogo sempre. Gratidão por mais um vídeo.